Como que eu sei que meu problema não é alcance? Quase sempre quando alguém investe em tráfego e não dá certo, a conclusão é quase que sempre a mesma. Ah, faltou verba, o público não era qualificado, enfim. E raramente a pessoa considera a hipótese mais desconfortável. Talvez o problema não seja quem viu, mas sim o que foi dito, a tua mensagem. Existe uma crença muito forte no mercado que é que se mais pessoas vissem, daria certo. E às vezes até funciona mesmo, mas só se a mensagem estiver clara. Quando a gente fala de tráfego, na realidade, ele não conserta uma mensagem que é confusa. O que acontece na maioria das vezes é que ele expõe o problema mais rápido. Um sinal de alerta seria aquela pessoa que clicou no teu anúncio e depois teve que explicar todo o processo de novo. Então o problema não foi o alcance, foi a mensagem. Porque se tu parar pra pensar o papel da comunicação, antes do clique, é filtrar e não convencer. Um outro sinal clássico, né, é investir mais, aumentar o orçamento e a taxa de conversão não melhorar. É aquela coisa, mais gente entra, mais gente pergunta e mais gente some. E isso tu consegue entender que não é falta de tráfego, e é falta de entendimento mesmo. As pessoas chegam curiosas, não decididas. Agora pensa comigo, quando alguém vê um anúncio, ela não procura uns detalhes técnicos. Se tu parar pra pensar, ela tá tentando responder mentalmente essas três coisas aqui. Isso é pra mim? Esse problema é realmente meu? Essa pessoa sabe me conduzir? Se a tua mensagem não responder a isso, o teu alcance, ele só vira desperdício. E é aqui que muitos especialistas confundem mensagem com informação. Então eles colocam no anúncio tudo que fazem, tudo que entregam, tudo que sabem. Na cabeça do especialista isso é clareza, mas na realidade isso é só ruído. A mensagem que eu falo não é listar os teus serviços, mas sim a mensagem que eu falo é sobre organizar a percepção. Uma mensagem forte, ela não diz tudo, ela diz o que precisa ser dito, o essencial, e na ordem certa. Acho que o principal insight da aula, talvez, seja que o tráfego, ele não pensa, o tráfego, ele só executa. E o que eu quero que tu entenda é que existe uma diferença enorme entre ninguém viu e ninguém entendeu. No primeiro caso, faz sentido investir, mas no segundo, investir só piora, porque tu tá literalmente gastando dinheiro para espalhar uma mensagem que não faz sentido nenhum, que já não deu certo. Se eu fosse criar um teste antes de anunciar, digamos assim, eu faria um teste com a minha mensagem. Eu pegaria alguém que não me conhece, não é da minha área e não tem paciência. E aí eu ia perguntar pra essa pessoa. Em uma frase, tu consegue me dizer o que essa pessoa faz? E aí tu já sabe, né, amigão? Se a resposta vier confusa, tu tá literalmente amplificando isso. Os especialistas que têm resultado com o tráfego, eles fazem uma coisa diferente. Eles não começam lá pelo anúncio, eles começam pela mensagem. Eles sabem o que tem que ficar claro, o que tem que ser repetido, o que tem que ser evitado. E aí o tráfego entra depois, acelerando essa mensagem, essa clareza. Por isso que quando alguém diz, ah, tráfego não funciona, na realidade o que não funciona é uma mensagem que ainda não foi organizada. Então o tráfego, ele não cria o interesse, ele revela o interesse que já existe. Assim como o tráfego não constrói autoridade, ele só testa se essa autoridade é percebida. E acredito que a principal de todas, o tráfego, ele não resolve confusão, ele só amplifica ela. Então antes de eu pensar em aumentar o orçamento, pensar no alcance, a pergunta certa não é como alcançar mais gente, é o que o meu público tem que entender antes de decidir que vai comprar comigo. E aqui que tá o pulo do gato. Porque quando essa resposta ela tá clara, até um pouco alcance funciona melhor. E quando a resposta não tá clara, tu pode botar R$1 zilhão que não vai dar certo, tu vai estar amplificando o teu erro, amigão. Se tu investe em tráfego e sente que tu tá pagando pra educar, pra se explicar demais, pra convencer demais, talvez o problema não seja tráfego, amigo. É a mensagem. E a mensagem, ela não se otimiza lá no gerenciador de anúncios. Ela se organiza com pensamento, com estrutura de comunicação. E é isso. Beijo.